Vamos para a mensagem. E olha que eu estou atrasado. Falei para você abrir, você já abriu e o meu não foi aberto. Calma aí. Qual que é o capítulo mesmo, igreja? Primeiro o quê? Tiraram da minha Bíblia. Capítulo 4, versículo 13 diz: não quero, porém, irmãos, que sejas ignorante acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm o quê? Esperança. Aquela igreja recebe uma carta de Paulo. Eles até tremeu. Quando eles recebiam uma carta, eles tremiam. Meu Deus, o que Paulo mandou para nós? Eles receberam essa carta e foi uma exortação chamando a atenção. Começou a vir um burburinho, começou a vir ali umas pregações, começou a vir pessoas, lembra da nossa mensagem sofismas? Pensamentos que Jesus tinha ressuscitado, mas aquele que morreu não ia ressuscitar. Começou essa notícia que as pessoas, os entes queridos, você acha que eles vão ressuscitar? Você acha que você vai ver algum dia o seu familiar? Você acha que você vai um dia ver o seu marido, o seu filho? Meu irmão, a morte, às vezes não, em muita gente, tem pessoas que têm pânico de pensar na morte, principalmente quando elas não sabem para onde vão. Há muitas representações sobre a morte. Há quem acredita que morreu o quê? Morreu, acabou. Tem que aproveitar a vida, curtir a vida. Morreu, acabou. Seria tão bom se fosse isso mesmo. Queria acreditar nisso, mas eu não consigo. Mas muitas pessoas acreditam. Pastor, morreu, acabou. A vida é para ser vivida. Ela é só uma. Ela é só uma. Mas existe algo que o cristão crê que se chama eternidade. Existe uma eternidade. Outros têm uma crença que se ela não foi tão boa neste mundo, ela vai morrer e vai para o purgatório. Este lugar que não está escrito na Bíblia que cremos, estão escritos nos livros que criaram, que não foram inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, mas há religiões que acreditam nisso. O purgatório, a pessoa vai passar um tempo ali, vai pagar um preço, vai sofrer, mas depois de ser purificada, depois de passar anos, aí ela vai receber o galardão e vai entrar no céu. Assim também outros acreditam assim. Outros também acreditam que morreu, eles vão reencarnar. Alguns desejam reencarnar sendo rico. Eu já vim pobre nessa vida, eu quero voltar reencarnado, pelo menos mais rico que o Elon Musk, né? Mas outros acreditam que veio de uma reencarnação, de macaco, de cachorro. Na minha outra vida eu acho que eu era cachorro, porque direto eu pego pulga no meu corpo, direto eu tenho carrapato em casa. Sério, irmãos? Tem pessoas que já ganharam animais, bichinhos, pets, após a perca de um filho, após a perca de um marido, às vezes a perca de uma pessoa, e ela acreditar que aquele animalzinho que alguém deu para, consolar a perca, para consolar a dor, e de ela olhar assim: nossa, mas eu sinto a presença da minha filha nesse animal. Eu acho que ela veio reencarnada neste animal. E a gente crê, segundo a palavra de Deus, que não existe reencarnação, mas há pessoas que morrem, reencarnam, depois reencarnam de novo. Não, mas aí eu vou passar um tempo, depois vou vir como uma vaca, vou vir como um boi, um grilo, um macaco, eu vou vir depois como, um homem, uma mulher. Tem gente que acredita que após morrer vai ter tudo isso. Eu creio na palavra de Deus. Você crê nisso? Eu creio na Bíblia, por isso que eu preciso ler, porque muitos são enganados, muitos são iludidos.
A Bíblia diz que vamos ressuscitar, mas essa igreja estava sem esperança. Alguém soltou um noticiário, fake news. Alguém soltou uma fake news dizendo, ninguém vai ressuscitar não, Jesus pode até ressuscitar, ele é filho de Deus. Mas os nossos irmãos, aí Paulo envia essa carta, irmãos, não seja ignorante acerca dos que já dormem, dos que já morreram, porque nós não vos entristeçais como os demais, que não tem o quê? Já tinha gente ali sem esperança, meu irmão. Tem gente que olha, está sem esperança, sabe? Ela olha para a vida dela, deixa eu só beber uma água, licença. Ela olha para a vida dela, ela olha para a vida dela, ela não vê mais com esperança. Ela bebe remédio controlado, é depressão, é ansiedade, passa psiquiatra, psicólogo, aí ela se afunda na taxa preta, ela se afunda nas drogas, se afunda na bebida, se afunda, porque ela não tem, quer dizer, tem gente que diz, pior que está não fica, e só fica cada vez o quê? Pior, porque não tem esperança. Eu já lidei com pessoas que pediram ajuda, a gente ajudou, levantou, ela se ergueu, caiu, pediu ajuda, ela levantou, caiu, e nós pediu de novo ajuda, ergueu, aí chega um ponto que ela não quer mais ajuda. Chega um ponto que ela diz, não, eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais salvação para mim. Há muitas pessoas sem esperança. Como que está o teu coração, meu irmão? Você tem esperança que você vai herdar a salvação? Você espera no milagre de Jesus? Você tem esperança que Deus vai abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família, o seu trabalho? Porque a esperança, Deus diz em sua palavra que Ele vai realizar. Ele vai realizar aquilo que nós esperamos dEle. Esperamos que Ele cumpra as suas promessas. Eu não peço muito não, apenas aquilo que Ele liberou sobre a minha vida. Eu não quero que Ele faça algo tão extraordinário, tão elaboradamente. Eu quero isso. Não, só Senhor, aquilo que o Senhor projetou antes mesmo da fundação do mundo. Porque meu querido, antes de você vir para essa face da terra, Ele já te conhecia. Ele já chamava o teu nome desde o ventre da tua mãe. Isso não é um erro. Infelizmente tem pessoas que não têm esperança porque ela um dia ouviu de uma mãe, um dia ouviu de um pai. Isso é um erro na minha vida. Se eu pudesse escolher, eu não teria você. Essa pessoa não tem esperança. Às vezes ouviu da própria mãe, ouviu do próprio pai, do padrasto, ouviu de pessoas que ela nunca iria vencer, que nunca ia para frente, que nunca daria certo com ninguém, que nunca daria certo no emprego, no trabalho, que ela nunca ia prosperar, nunca ia ser feliz. Meu irmãozinho, você está dando mais atenção para essas pessoas do que para Deus. Infelizmente tem pessoas que dão mais poder para aquilo que o diabo fala, porque às vezes o diabo usa pessoas, meu querido. Você não crê que Deus usa homens de Deus para abençoar a sua vida? O diabo também usa os seus servos. No centro de Macumba chama os servos de cavalo. Ele usa as pessoas muitas vezes para te colocar para baixo, para te desmotivar, para que você perca o quê? A esperança. Mas Paulo está enviando, olha, não perca a esperança como os demais. Muitos. Quantos já perderam a esperança de tal forma, de tal maneira, que nem igreja mais frequenta? Não vai. Mas o maligno, eu tenho falado muito sobre o engano, o espírito engano faz ela entender que está muito bem. Parece que depois que eu saí da igreja, pastor, a minha vida até melhorou. Eu estou cuidando mais do meu corpo, entrei na academia, estou fitness. Eu tenho mais tempo. Não, meu irmãozinho, o tempo que o Senhor nos concedeu, desfrutamos, sim, mas há um tempo exclusivo para Ele. Há um momento que tem que haver, algo que o Juan falou hoje muito, né, Juan? Fala aí, Juan, dá um grito aí.
prioridade. Prioridade é um tempo que é prioridade para Ele, que você tem que propor isso no seu coração, não é quando sobra. Infelizmente as pessoas estão fazendo como Caim. Infelizmente as pessoas estão fazendo como Caim, porque muitas vezes a pessoa não tem esperança, nem esperança de que Deus vai receber algo dela. E ela é certo, meu irmãozinho, aquilo que vem a mim eu não lançarei fora, mas eu tenho que ter uma fé, uma esperança. Aí no versículo 14 diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará o quê? Trazer com Ele. Deus tornará trazer, quer dizer, ele estava falando, olha, se você crê que Jesus morreu, ressuscitou, assim também Jesus vai fazer. Eu tenho ministrado a respeito disso aos fins dos tempos. Estou preparando uma mensagem para que não seja algo que traga pânico, para que traga medo, mas a respeito dos fins dos tempos, do anticristo, da manifestação da besta, da manifestação de muitas coisas que vão acontecer. E praticamente quase todos os cultos eu tenho dito isso, porque eu preciso, aquela palavra lá depois do se, porque se cremos que Jesus morreu, eu tenho que crer que esse Jesus que a Bíblia diz é verdadeiramente o Filho de Deus, porque haverá tempos que verão Cristo. Jesus em Mateus 24, Mateus 25 diz, olha, virão em meu nome, dirão, olha ali o Cristo, olha ali o Cristo, olha ali o Cristo, e muitos infelizmente só crê vendo. Muitos infelizmente vão acompanhar esses falsos messias, esses falsos cristos, que farão sinais e prodígio. A Bíblia nos ensina que Satanás, ele se transforma como anjo de luz, como ministro da justiça. A Bíblia nos revela que ele tem o poder do engano, ele é sagaz, e muitos serão enganados. Esse povo estava sendo enganado. Esse povo estava ficando triste, sem esperança. Quer saber? Sabe aquela pessoa que tem esperança? Ela não tem mais esperança de ser promovida na empresa? Começa a fazer o que, igreja? Glória a Deus, você nunca fez isso na vida, que você é trabalhador, determinado, tudo que você bota a mão, você vai para cima, amém? Mas existe ou não existe pessoas que teve esperança de ser promovido, de ter esperança de alcançar um cargo na empresa, teve esperança de ser promovida, só que viu que só quem é promovido quem bajula, mas viu que só quem é promovido é aquele que fica ali em cima do patrão, que fica trazendo intriga, que fica trazendo fofoca, que fica derrubando os outros, ou não sei, situações, acasos. E aí muitas dessas pessoas dizem, ela perde a esperança, e sem esperança não há motivação. Ela começa a fazer tudo o que? Relaxadamente. Quantas mulheres, meu irmão, começaram a caminhada no Evangelho com a esperança que o marido alcoólatra, que o marido viciado, que o filho seriam libertos e transformados, mas com o passar dos anos, foram perdendo o que? A esperança. Ah, pastor, pau que nasce torto, o que? Morre torto, até as cinzas ficam tortas. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é um carpinteiro. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele faz o impossível, meu irmão. Mas muitos começaram bem, pregamos isso domingo passado, vocês corriam bem, cheio de fé, cheio de esperança. O que fez vocês perderem a esperança? Qualquer palavrinha, meu irmão, qualquer coisa, a pessoa fica desmotivada. Às vezes surge uma notícia, alguém fala, isso aí é só para ciclano, isso aí é só para quem tem amigo, isso é só para quem tem coisa. A pessoa já, eu nem vou lá. Ela ouve uma notícia de um benefício, ela ouve uma notícia de uma promoção, ela ouve a notícia de algo, de um concurso. Não, é só para quem tem, sabe, olha, isso e aquilo, isso. Não vai lá ver. Vai lá buscar informação, mas a pessoa perde
a esperança. Esse povo aqui estava perdendo a esperança. Como que está a sua esperança? Oi? Como é que está? Está assim? 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 Como é que está? Vamos para Lucas? Infelizmente, humanamente falando, Lucas 24, as pessoas têm a tendência de esquecer rápido. Você esquece as coisas rápido? Pastor, ultimamente estou esquecendo só de pagar minhas contas. É assim? Não, né? Jamais. É a primeira coisa que você já pensa, imagina. Calma, quieta teu coração, descansa teu coração. Mas as pessoas, infelizmente, têm a tendência, sabe, de esquecer rápido demais. Olha o que diz em Lucas 24, naquele dia, sexta-feira da paixão, Jesus foi crucificado, morreu, passou o sábado, passou o domingo, você pode ler na sua casa essa história, passou o domingo, Maria e outras Marias foram ao túmulo, foram ao sepulcro. Chegando lá, estava vazio, estava aberto, encontraram anjos. Os anjos disseram: por que você está procurando aquele que vive no meio dos mortos, entre os mortos? E elas voltaram todas, sabe, assim, né? E contaram aos discípulos: o mestre está vivo, Jesus está vivo, ele vive. Disseram que elas estavam doidas. Pode ler. Disseram que elas estavam falando palavras como se fossem malucas. Pedro sai correndo, você pode ler essa história na sua casa. Pedro sai correndo, chega lá e encontra o túmulo vazio, a porta estava removida, a pedra estava removida. Aí, 2 discípulos indo para o caminho de Emaús, caminhando, conversando entre si, só que eles estavam tristes. Vamos ler? Acompanha eu. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que é distante de Jerusalém, 70 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E acontecendo que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus, que ressuscitou, aproximou-se e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não que conhecesse. É triste quando a pessoa ela está sem esperança, frustrada, decepcionada, ela não consegue ver Jesus andando com ela. Ela vê Jesus trabalhando na vida de todo mundo, mas não vê Jesus trabalhando na vida dela. Olha o que diz no versículo 17: e ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabeis as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem a respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e dos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, e já hoje, o 3º dia, desde que essas coisas o que? Acontecer. Nós esperávamos. Era a nossa esperança que Jesus nos libertasse do Império Romano, mas ele morreu. Era a nossa esperança que Jesus viesse triunfando sobre um grande cavalo branco, mas ele veio sobre um jumentinho. Era a nossa esperança que Jesus destruísse, derrubasse o poder de Herodes, de Pilatos, de César. Mas ele foi crucificado, ele morreu, e hoje já é o 3º dia. Você não ficou sabendo disso? Versículo 22. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro
e não achando o seu corpo, voltaram dizendo, o que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem, o quê? Que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam-se como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E eles lhe disse, ó nécio, e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que Cristo padecesse, sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? No versículo 27 diz, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus começou a dizer, ou seus duros de coração, ou seus, como é que me veio aquele versículo lá? O versículo 25. Olha lá, então começando isso, 25, ele disse, como vocês custam entender, tem gente que custa entender as coisas, né? Tem gente que custa entender que somente em Cristo Jesus ela vai vencer. Tem gente que custa entender que somente através de Jesus a salvação, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tem pessoas que custa entender que só apenas obedecendo a palavra de Deus, não os homens, a palavra de Deus, herdará a salvação eterna. Como demoram para crer em tudo o que falaram os profetas. Muitos só creem após aquilo que o profeta falou acontece. Muitos só creem. Versículo 26. Não devia o Cristo sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Então começou com Moisés e por todos os profetas e explicou-lhes que constava a respeito dele todas as Escrituras. Vem comigo em 1 Coríntios 15, 2. Vocês estão entendendo, igreja? Estão entendendo? Vamos lá, vamos dar continuidade. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 2. Aquela igreja estava sem esperança. Muitos estavam desesperançosos. Jesus está demorando. Alguns tinham vendido suas propriedades e colocado nos pés dos apóstolos. E Jesus não tinha voltado. E alguns se viam sem casa, sem empresa, sem trabalho. Muitos, meu irmão, o tempo vai provando o nosso coração. O tempo vai provando o nosso coração. Eu digo, repito, muitos começam bem. E infelizmente, com o passar do tempo, em vez de ir para frente, faz o quê? Retrocede. E a palavra de Deus em Hebreus, que Ele não tem prazer na vida de quem retrocede. Ai daquele que coloca a mão no arado e volta. Ele não tem alegria. Ele não tem prazer. Talvez você, meu irmão, um dia andou para frente, espiritualmente falando, financeiramente, em todas as áreas, e começou só a andar para trás. Mas tudo começou a dar certo na sua vida, porque a pessoa acha que dá errado, andar para trás é tudo dar errado. Não, tem como eu andar para trás, meu querido, dando tudo certo. Porque a matemática de Jesus é totalmente diferente da nossa. Ele diz que para que eu ache, eu tenho que perder. Eu tenho que perder a minha vida para achar a vida eterna. A matemática, o entendimento de Jesus é que se eu amo a minha vida aqui na terra, entenda, amar os prazeres, os desejos. Tem pessoa que ama se prostituir, ama as drogas, ama a cachaça, ama a fornicação, ama os prazeres deste mundo. Não tem prazer. Prazer, ai, cervejinha, minha Heineken, ai, minha Brahma, meu chopp, ai, meu, sabe, ai, meus contatinhos, ai, meu porre, ai, meu, tem prazer. Infelizmente,
Só que Jesus disse que aquele que ama a sua vida vai o quê? Perder. Que para que eu ganhe a minha vida, eu tenho que aborrecer a mim mesmo. Porque eu digo, meu irmão, o pecado, sim, é prazeroso. Sim, meu irmão, fazer a nossa vontade é bom. Meu irmão, se você pudesse fazer a sua vontade hoje, sem hipocrisia, meu irmão, vamos lá, o que você estaria fazendo? Talvez muitos vieram no culto hoje, meu irmão, para cumprir tabela. Não, eu não fui durante a semana, eu vou pelo menos no domingo. Olha o que o Espírito Santo está chamando a nossa atenção. Meu irmão, ninguém é obrigado a vir em todos os cultos. Eu, por mim, teria 2 cultos na semana. Os outros a gente faria nas casas. Mas às vezes as pessoas não convidam nem eu para ir lá fazer uma oração por casa delas. Imagina um culto. Mas eu digo, e algo que eu estava falando com os jovens, sobre intenção. Deus sonda a intenção. Deus sonda a intenção. Eu estou aqui porque eu quero, porque eu tenho prazer, porque eu sei que eu dependo dEle, porque eu preciso dEle, Ele é tudo para mim. Eu estou vivendo isso. Ou, assim como nós estudamos domingo passado, Jesus é apenas um escape. Jesus é apenas um alívio. Jesus é apenas, sabe, um pensamento bom, mas é bom. Não, meu irmãozinho, não, minha irmã, eu tenho que viver para Cristo. Estude, leia, porque eu digo a você, meu irmão, tem tanta coisa aqui que eu gostaria de não ter lido. Só que por eu não ter lido também isso não me livraria, porque a Bíblia está aqui para ser lida. Se eu não leio, no dia do juízo não tem como eu dizer eu não sabia. Se eu não sabia, porque eu não procurei saber. Paguei de surdo. Tem gente que paga de surdo. Já viu esse entendimento? Paga de surdo, paga de cego. Ela não quer saber. Eu não vou nem saber. Quero não ter nem interesse. Tenho raiva de quem sabe. Nem me conta. Triste. E isso não nos isenta. Isso não nos isenta, porque o Senhor, Ele sonda o nosso coração. Então nós precisamos rever as nossas ações. Olha o que diz no versículo 2. Leia comigo. Pelo qual também sois salvos, amém? Se revestides tal como vos tenho anunciado, senão que é que crestes em vão. 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Segundo o que, igreja? Segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia. Segundo o que? Já estava escrito. Tudo estava predito. Tudo estava profetizado. O que Paulo está falando é: o que eu estou pregando aqui é aquilo que já estava na Escritura. Olha o que diz no livro de João, capítulo 3, versículo 14. Eu vou agora andar dinamicamente, eu vou ler bem rápido essas partes, para dar uma acelerada. Versículo 14 diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja o quê? Levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Estava escrito. O que Paulo estava dizendo era: se cremos que Ele morreu, cremos que Ele ressuscitou, Ele vai ressuscitar, porque Ele disse: eu sou a ressurreição, e aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Você tem essa esperança? Está viva dentro do teu coração? Ou porque você se conhece? Meu irmão, eu me conheço, você se conhece. Nós não seremos salvos pelas nossas obras, seremos salvos pela obra de Jesus Cristo. Mas isso não isenta da nossa responsabilidade, porque Ele nos diz:
negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz. Então não olhe para si, olhe para Jesus. Vai lutando contra toda a força das trevas, porque na sexta-feira a gente aprendeu que a morte na cruz nos libertou. O símbolo da cruz é a liberdade. O maligno não tem poder sobre a nossa vida para que a gente venha cometer pecados. Antigamente havia dessa desculpa, antes de Jesus vir. Não, é porque a queda adâmica, porque a queda de Adão e Eva no jardim do Éden, o Satanás me influencia, o Satanás ele tomou posse de mim, ele incitou. Mas Jesus veio e disse: eu venci, você não é mais escravo do pecado. Leia Romanos capítulo 5, 6, 7, 8, está tudo escrito lá, meu irmãozinho. Jesus morreu e nos libertou. Nós não estamos escravos, nós não somos mais escravos do pecado. Mas em Gálatas 5 ele disse: não vos coloquem mais o quê? Debaixo. Jesus te libertou do vício do cigarro, assim como ele libertou do vício do crack, da cocaína, da bebida, das coisas desse mundo. Meu irmãozinho, eu não posso voltar para lá. Eu não posso, então eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso estar em comunhão com os irmãos, eu preciso matar a minha carne, porque a minha carne é como Jesus disse, não sei se foi Jesus ou se foi um Provérbios, eu acho que foi um Provérbios, mas há um Provérbios que diz: assim como o cachorro que volta ao vômito, eu não posso, é eu que não posso. A Bíblia nos ensina que nada que vem sobre nós que a gente não possa o quê? Suportar. Nada. E você crê em Deus ou ele está mentindo? Deus é mentiroso, igreja? Amém. Então você crê que ele morreu e ele ressuscitou e ele vai te ressuscitar. Deus, ele não é mentiroso. Se algo vem, uma tentação vem sobre a minha vida, eu vou dizer: Deus sabe o quanto eu não queria fazer, mas eu não aguento, eu sou fraco. Isso não é disso. Se você, meu querido, se prende dentro do quarto, eu lembro de tantas vezes, meu querido, eu me trancar no quartinho de uma kitnet pequena, com desejo de ir para a biqueira, com desejo de ir fumar um cigarro, e eu me trancar naquele quartinho e colocar o DVD do Thales Roberto e cantar aquela música escrita, a minha história escrita pelo dedo de Deus. E eu falava: Deus, escreve a minha história, Deus muda a minha vida, Deus transforma a minha forma de viver, Deus muda. E ali tinha hora que eu não sentia nada, e tinha hora que eu queria sumir daquele lugar e ir lá para os meus amigos, ir lá para os meus colegas. Mas, meu irmão, eu fui lutando. E quando eu entendi que Jesus me deu a vitória, tudo mudou. Eu descobri que a minha droga não era o crack, o maconha, cigarro, bebida. A minha droga eram as amizades. Eu era influenciado. Só que eu achava que eu era o cabeça. Porque é isso que o diabo faz para nos enganar. Ele acha que você está por cima da camiseta. Isso é o bambambam. Ele vai dando corda, e ele foi dando corda para mim, até que chegou um ponto de me enforcar. E todo mundo já conhece essa história. Precisou de um que, igreja? 2 dias para eu falar: eu vou para Jesus, eu vou voltar para a casa do Senhor. E aí eu procurei, eu fui a primeira vez na Mundial, depois eu fui na Universal, parei na Igreja da Graça. Foi aqui que Deus me trouxe. E é aqui que eu me sinto muito bem. Pregando essa palavra, que você tem que ter esperança. Ele morreu, ressuscitou. Mas aquelas pessoas perderam a esperança. Mas está aqui, as Escrituras, creia. Não é eu que digo, é Jesus que disse isso. Vem comigo em Isaías 53, versículo 4. Vamos ler, vai ser dinâmico. Vamos ver se você está bom de Bíblia. Versículo 4.
Olha o que estava profetizado, Isaías: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, Ele não abriu a boca. E tudo isso que foi profetizado pelo profeta Isaías aconteceu. Vem comigo no livro de Oséias, um pouquinho mais para frente. Você vai passar Jeremias, Ezequiel, você vai passar Daniel, você vai chegar em Oséias. Oséias capítulo 6. Oséias 6, versículo 1. Olha o que estava profetizado: vinde e tornemos para o Senhor. A profecia, o profeta Oséias está chamando todos para voltarem ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e Ele nos sarará, fez a ferida e a ligará. Agora o capítulo, versículo 2: depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. A representação do batismo: quando nós descemos as águas, estamos sendo crucificados com Ele. Quando nós nos levantamos, ressuscitamos com Ele, para viver uma novidade de vida. Pelo menos deveria ser assim. Mas muitos começam bem, perde a esperança, perde a motivação e deixa de praticar aquilo que o Senhor chamou ele para viver. Vem comigo mais um pouquinho, Salmos capítulo 16. Salmos 16 também, o profeta Davi, ele era rei, mas também era profeta. 16, diz no versículo 9, olha o que diz aí: portanto está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, e nem permitirá que o teu santo veja o que? Corrupção. O que acontece depois que uma pessoa morre, igreja? Começa o quê? Se decompor. Mas a palavra, muitas vezes na Bíblia, corrupção é que se decompõe. Nosso corpo corruptível, nós vamos receber um incorruptível, aquilo que não pode ser corrompido, aquilo que não pode ser estragado. Olha lá no NVI, que ele diz ali, coloca rapidamente. Olha lá: porque tu não me abandonarás no Sheol, que é o inferno, nem me permitirás que o teu santo sofra o quê? Decomposição. 4 dias Lázaro estava como, igreja? A Marta disse: não tira pedra não, já cheira mal. Será que é só por 4 dias que cheira mal? Já vi noticiários, às vezes polícias, encontrar a pessoa com 2 dias de morto, já está o quê? Fedendo. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não sofreu decomposição. Foi profetizado, foi liberado há milhares de anos atrás. E olha que eu quero finalizar com você. Mateus 16, 21. Mateus 16, 21. De manhã eu errei, agora acertei. Falei João 16, a gente ficou boiando aqui, perdido, igual cego no tiroteio. 16, versículo 9. (16, 21, tá? Eu falei 9, né? Vocês estão escutando certo. 21. Desde então, começou Jesus o quê? Mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém
e padecer muito, padecer é sofrer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Mas o profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 1, que eu não li com você pode ler em casa, disse também, profetizou: quem dará crédito à nossa pregação? Quem vai crer na mensagem que pregamos? Há um texto em Coríntios que diz que a mensagem da cruz é loucura para o mundo. Quem dará crédito? Maria, as mulheres foram lá, viram anjos, viram a tumba vazia, o túmulo vazio, pregou para os discípulos e disseram: ele vive. Vocês são doidas. Você pode ler Marcos capítulo 16, eles estavam chorando. Gente, em todos os 3 anos que Jesus andou com os discípulos, ele falava: é necessário eu morrer, é necessário eu morrer. Esse templo vão destruir, mas no terceiro dia vai levantar. Isso parece assim, mas como esse templo demorou não sei quantos anos para ser construído? Como que no terceiro dia ele vai levantar esse templo? Ele estava falando do seu próprio corpo. Pode destruir esse templo. E com 3 dias, só que eles não entenderam. Pediram um sinal. Ele falou assim: vocês não haverá sinal senão de Jonas, que ficou 3 dias dentro da barriga de o que, gente? Bom, gente, vocês iam falar baleia. Até a palavra de Deus diz peixe grande. Então, esse era o sinal. Esse é o sinal. Assim, e assim aconteceu. Ele venceu a morte. Ele vai, ele toma a chave, ele vence. Meu irmão, diz a palavra, não separei. Depois pesquise, duvide de mim e vai pesquisar. Amém? Desafio. Diz a palavra que ele ressuscita. E no dia que ele ressuscita, muitas pessoas viram pessoas que morreram andando em Jerusalém, caminhando em Jerusalém. Um dia eu falei para um amigo nosso, hoje é até padrinho do nosso casamento, mas eu falei assim, quando eu cheguei na igreja, estava na minha leitura anual, comendo a Bíblia daquele jeito, e eu achei que Jesus ressuscitou e ficou 40 dias andando com os discípulos. E eu falei isso para o obreiro. Ele disse: não tem isso na Bíblia. E o obreiro velho, né? 10 anos de obreiro, pregador, mensageiro, só que sistemático, teimoso também. Homem de Deus, mas teimoso. Bênção de Deus, mas teimoso. Falou: não tem. Eu falei: tem. Ele: não tem. Quando você quer saber mais que eu falo isso? Você vê, o orgulho procede o quê? A queda. Falei: eu vou mostrar para o senhor, está lá em Atos capítulo 1, versículo, não sei se é o 6, ou 7 ou 8, mas está no capítulo 1. Ficou 40 dias ensinando após Jesus ressuscitar. 40 dias. Meu irmãozinho, ele morreu, ele ressuscitou e ele... Não, ele vive. Amém? E principalmente ele quer viver dentro do teu coração. Vamos lá em 1 Coríntios, e eu finalizo aqui, capítulo 15, versículo 51. Aqui eu vou fechar com a chave de ouro. Você está gostando? Tem muito mais. Mês de abril vai começar amanhã. Amanhã você mente bastante, no dia 2 você fala a verdade. É assim amanhã? Amarrado, isso, glória a Deus. Aprendendo aí. Amarra ainda para não mentir. Isso é só brincadeira. Não minta não. O Espírito da verdade está sobre você. Amém? O Espírito da verdade está sobre você. Não brinque não. Amém? Seja diferente. As pessoas vão mentir amanhã, vão fazer trote, fake news, né? Não usa mentira mais, é só fake newsinho. Faz isso não. Isso aí é um dia que o capeta separou. Posso falar com propriedade, meu irmão. Quem que é o pai da mentira? A Bíblia diz isso, João 8,44. A Bíblia diz isso. O pai da mentira é o diabo. Olha lá, o próprio Jesus disse. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. 51, eu estava lá em Atos. Versículo 51 diz: eis aqui vos digo. Paulo ele era pentecostal mesmo. Eis que aqui vos digo um mistério. Eu vou falar um mistério. Ele vai abrir um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Transformados. Está dizendo: olha, nem todos vão morrer. A volta de Jesus, muitos estarão vivos,
muitos estarão vivos e receberão um corpo transformado. Num momento, num abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos o quê? Transformados. Quer dizer, aqueles que vão ressuscitar já não vão ressuscitar com uma carne corruptível, que pode ser corrompida, mas a incorruptível. E nós que vai estar vivo, amém? Se for o nosso tempo, pode ser o tempo da Raquel, pode ser o tempo dos meus bisnetos, trisnetos, não sei, meu irmão. Uma coisa é, a minha esperança está viva, que se eu fecho os meus olhos hoje, eu herdo a salvação. E você tem que ter, amém? Examine a si mesmo, meu irmão, examine a si mesmo. Se há algum pecado, lance fora, confesse, abandone. É a sua chance. Todo dia, meu irmão, eu preciso olhar para mim mesmo e confessar os meus pecados, minhas falhas, meus erros e dizer: me ajude a melhorar. Coloca lá a música do Eli Soares, me ajude a melhorar. Eu preciso buscar todos os dias ser o melhor pai, o melhor marido, uma melhor mãe, a melhor esposa, o melhor filho, o melhor amigo, o melhor crente, o melhor cristão. É uma necessidade nossa. Não fique parado no tempo. Versículo 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e de que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Isso também foi profetizado. Eu não vou ler, mas você pode ler em casa, Oséias capítulo 13, versículo 14. O que Paulo está citando é aquilo que está na Escritura. Então tudo que aconteceu, meu querido, tudo estava escrito. Naquele dia que Adão e Eva, Deus profetizou, liberou palavras: o filho pisará a serpente, o quê? Na cabeça. Eu estava estudando um pouquinho com o professor e teve um momento da fase que Jesus conversava com os judeus e ele falou que os judeus eles eram escravos. A gente até estudou isso aqui. E ele falou: não, nós sempre fomos livres. Ele falou: mas olha, quando eu tive com Abraão, ele ficou alegre. Eles ficaram olhando assim: você tem uns 30 e poucos anos, como que você estava com Abraão? Abraão viveu há milhares de anos atrás. Como assim? Aí ele iluminou meu entendimento. Até falei com a dona Jaque, com os meninos ontem. Ele falou naquele dia que Abraão subiu ao Monte Moriá. Ele andou 3 dias. Isaac disse: pai, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, aqui está a lenha. Cadê o cordeiro para o sacrifício? Mas o menino Abraão disse assim: sabe de nada, inocente. É tu, é você. Mas ele ficou calado. Deus proverá para si o sacrifício. A gente sabe essa história. Abraão subiu determinado a sacrificar Isaac. Hebreus diz que ele acreditava que das cinzas ressurgiria novamente Isaac. Mas quando ele levantou o cutelo, queria matar Isaac, o anjo bradou: não faça isso, Abraão. Eu sei que tu me amas, agora eu sei que tu me amas. Não faça isso. Você não ia hesitar de sacrificar o teu filho por amor a mim. Eu sempre tive esse pensamento. Foi uma confirmação, assim, no meu coração, tá, irmão? Isso está na Bíblia, não, no meu coração. É como se fosse uma confirmação dizendo assim: vale a pena enviar o meu filho para morrer por vocês. Vale a pena. Um homem que é homem, com coração corrupto,
a Bíblia diz que o coração é enganoso, mas mesmo assim, um homem com coração enganoso, corrupto, esse homem conseguia amar a Deus sobre todas as coisas. Ele falou: eu vou enviar. Quando ele olha para o lado, a maior alegria de Abraão, eu acredito que foi quase comparada a pegar Isaac pela primeira vez no colo. Ele olha para o lado, quem estava lá? A representação de quem? Ele encontrou com Jesus naquele dia. Aí ali é outra mensagem da cruz, que é a substituição. O cordeiro morreu no lugar do Isaac. O cordeiro morreu no lugar dos filhos. Jesus morreu no nosso lugar. Amém? Né? Tem outra até substituição, estava estudando. Nossa, foi tanta mensagem na sexta-feira. Barrabás, né? Que representa aí filho de pai, de Aba. Os filhos de Aba os filhos do pai, os filhos de Deus, mais ou menos. Então ele morre, Barrabás é substituído, ele morre no lugar. É tanta coisa que não é coincidência, gente. Tudo está ali apontando Jesus Cristo morrer e ressuscitar para nos salvar. Vamos dar continuidade? Aí diz aqui no versículo 56: ora, ó rebelião da morte, e o pecado é a força do pecado, é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, aqui é forte. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Eu fico com essa primeira parte aqui, primeiramente. Sedes firmes e constantes. É o que aquela igreja de Tessalonicenses não estava sendo. Começaram com uma esperança. Olha, Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu, terceiro dia, ressuscitou, e Ele vai ressuscitar todos aqueles que nele crê. Vocês aceitam Jesus? Aceitamos. Com o passar do tempo, morreu um de um lado, Jesus cura, morreu de doença, Jesus, morreu outro, morreu outro, morreu outro, e começou um burburinho. Nunca mais a gente vai ver essa pessoa. Não tinha muito assunto sobre ressurreição, sobre assunto do que aconteceria após a morte. Começou os boatos. Paulo vem: ei, não perca a esperança não. Seja constante, seja firme. Muita gente não está sendo firme. Hoje está cheio de inferno. Hoje temos que ser. Aí coloca, foi na NTLH que a gente leu de manhã? NVI, coloca na NVI. Eu achei muito forte. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é o que? Inútil. Seja constante, seja firme, seja dedicado, seja zeloso. Nada, querido, que você faz para o Senhor, não para o homem. O homem pode não saber te reconhecer, o homem pode não saber, te recompensar. Nem é bom, porque se eu recebo a glória do homem aqui na terra, eu já perdi a glória do Senhor no céu. Mas o Senhor sabe recompensar, e inútil nunca será o seu trabalho, nunca será em vão. Mas eu preciso me manter firme e dedicado e inabalável. A minha confiança, meu irmão, vai vir mensagem. Meu irmão, eu não mandei lá, é muito grande, mas vou mandar. Eu falei sobre um jovem, sobre um pastor, eu acompanho ele. Nem tudo eu levo ao pé da letra, mas algumas coisas que ele traz de informação eu vou observando. A Bíblia diz: examine o que é bom, aquilo que não é bom, deixa ali do ladinho, não julgue, não condene, deixa aqui de ladinho, não leva não. Mas ele tem trazido muitas coisas da atualidade. E uma das coisas que eu até falei para os jovens, acho que eu falei na sexta-feira, é de uma igreja americana que agora está dizendo que Deus contempla a sua criação. Porque a Bíblia diz que nós somos a coroa da criação de Deus, mas ele está dizendo que Deus nos adora. E era uma igreja normal. Assim, eu digo normal, tudo acontecendo, tudo certinho, sem heresia, e o pastor de um ano para o outro mudou, chegando dizendo: olha,
eu entendi, eu compreendi, a nossa igreja agora vai ser inclusiva. Mas sempre foi. A igreja sempre foi inclusiva, inclui todo mundo. Jesus trouxe quem, gente? Andou com quem? Os publicanos, odiados pela sociedade. Andou com prostitutas. Andou na igreja de Coríntios. Você pode ler na igreja de Coríntios. Havia efeminados que foram libertos. Haviam prostitutas, havia adúlteros, haviam assassinos, haviam ladrões, mas já não eram mais, foram libertos. A igreja sempre foi inclusiva. O que a igreja não pode aceitar é a pessoa continuar na prática do erro. Não é ela que dita as regras, está aqui. Só que há muitos pastores aí que já estão começando. A Bíblia precisa ser o quê? Eu sei que você tem a internet na palma. Você não fica ali só vendo o meme, não é verdade? Vocês não vê isso. Não, pastor, eu estou acompanhando o Big Brother aqui no meu Instagram, Fazenda. Não, estou vendo aqui piada do Tiririca. Não vai acompanhar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Acompanhe o que está acontecendo, os sinais estão aí diante dos nossos olhos. Só vê quem não quer. Só vê quem não quer. A volta de Jesus, as coisas acontecendo, o homem buscando a adoração de Deus. Olha para você ver. Tem muita coisa ainda há de acontecer. E eu preciso permanecer ali, mantendo-se firme, inabalável e dedicado à obra do Senhor. Vamos aplaudir Jesus? Glória a Deus, em nome de Jesus.